que significa, até aqui o Senhor nos ajudou, como também pedra de ajuda ou pedra de socorro, que é assim o original da palavra, é Ben Ezer. E é interessante porque nós falamos muito Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, porque é assim que o livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, depois da batalha, diz que o nosso querido Samuel, aquele grande profeta e juiz, ele levantou uma pedra e colocou e declarou, depois daquela conquista, daquela vitória sobre os filisteus, ele pôde dizer e levantou o memorial Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Diz que, e podemos ler até o verso 11 de 1 Samuel 7, 11 e 12, porque serve de introdução, e depois voltamos aqui de novo, porque vamos falar 3 aspectos relacionados com Ebenezer. Só vamos ter 3 pontos hoje, com o que representa e o que pode acontecer em Ebenezer e o que pode gerar e o porquê do que muitas vezes acontece em Ebenezer. Diz que o versículo 11, e os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo e Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispá e Sem e chamou o seu nome Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, e eu gostava de falar sobre 3 aspectos, porque Ebenezer, esta palavra, ela que representa algo de vitória, algo maravilhoso. Havia também uma terra chamada Ebenezer, a própria terra onde Israel foi derrotado, onde Israel teve uma calamidade incrível, perdeu a arca do Senhor e onde aconteceram coisas horríveis que nós vamos estudar. Porque Israel foi à guerra com a arca no capítulo 4, 1 de Samuel, e nós vamos agora para 1 de Samuel 4, e diz que aconteceu uma tremenda derrota com este povo, o povo de Deus, que foi para Ebenezer, para esta terra, tudo ali muito próximo a Jerusalém, não muito longe, não há um lugar totalmente fixo de certezas, mas estamos a falar de poucos quilómetros, 15, 20, 10, ninguém tem profunda certeza do lugar que é. Como também esta vitória de capítulo 7, em que ele fez um memorial, também não significa que foi na terra Ebenezer, compreende? Mas foi um memorial de uma derrota e de uma reconquista que aconteceu. Veja o que diz versículo 11 de capítulo 4. E foi tomada a arca de Deus. Deixe-me só aqui, peço desculpa, vamos ler, começar no 1. E veio a palavra do Senhor a todo Israel, e Israel saiu ao encontro, à peleja, aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tomando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: porque nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram-lhe de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor, do arraial, todo Israel jubilou. Vamos dar atenção a este versículo. Diz que, chegando a arca ao arraial, todo o Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram que a voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus. Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram,
porque diziam, Deus veio ao arraial, e diziam mais, ai de nós que tal nunca sucedeu antes, ai de nós que nos livrará da mão destes grandiosos deuses. Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós, sendo, pois, homens de peleja. Então pelejaram os filisteus em Israel, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé, e foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli e Ofni, os filhos de Eli, Ofni e Fineias, morreram. Amém? E coisa drástica hoje. Hoje temos uma pregação de guerra. E eu prometi no domingo passado que íamos provavelmente partilhar sobre Ebenezer. E é interessante nós olharmos para Ebenezer, esta terra, que representa e que significa a pedra, até aqui o Senhor nos ajudou, significa pedra de socorro, ou até pedra de ajuda, e do qual Samuel declarou, até aqui nos ajudou o Senhor, trouxe esta frase, que realmente se canta cânticos, se fez hinos, se fazem poemas, mas que muitas vezes não sabemos o que aconteceu em Ebenezer. Ebenezer, eu tenho para mim, que é o lugar da bênção, é o lugar onde Deus dá a vitória, é o lugar onde tudo devia de acontecer certo, mas tornou-se o lugar onde a desgraça aconteceu. 34.000 homens morreram nesta guerra. Muitas vezes, e por que será que esta guerra foi perdida no lugar e no sítio onde o nome representa a vitória? Por que será que isto aconteceu? Irmãos, muitas vezes nós achamos que a força está do nosso lado, Deus só está sempre do nosso lado, achamos que Deus está sempre pronto a socorrer aos nossos pedidos, tomamos muitas vezes decisões sem sua aprovação, e ainda é mais engraçado o que Israel fez quando viu que 4.000 homens morreram. Eles acharam que o amuleto arca, o amuleto que realmente lhes podia trazer vitória, porque a arca era algo grandioso, a arca era a representação máxima de Deus para com os homens, a arca era o lugar que não era qualquer um que podia tocar nela. Então os filhos de Eli, o sumo sacerdote, trouxeram a arca ao lugar que começaram a perder, onde morreram 4.000 homens. E diz o texto sagrado que a arca chegou, e a arca, que um símbolo da presença de Deus, um símbolo do seu poder, representava o expoente máximo visível da presença gloriosa de Deus, pois não poderia ser levada por qualquer um, nem de qualquer forma. Havia respeito e reverência naquela arca. Diz que a arca que estava no lugar santo dos santos, a arca que só podia ser visitada uma vez ao ano pelo sumo sacerdote, volta e meia, ela também era levada para a batalha. Lembram-se de Jericó? Quando as muralhas caíram, ainda há pouco tempo pregámos aqui sobre isso, mas a arca, irmãos, eles começaram a olhar para a arca como uma coisa de poderes mágicos. Faz lembrar o crente. Muitas vezes nós achamos que o facto de ter tido uma experiência com Deus, o facto de um dia Deus até ter curado alguma das nossas enfermidades, o facto de Deus ter feito maravilhas em nossa vida, achamos que isso resolve tudo. Muitas vezes achamos, fazendo uma oração, um jejum, cumprindo uns rituais religiosos, está tudo garantido. Mas não está. Levaram a arca para a guerra, significava que eles acreditavam que ele, ao levar a arca, era garantida a vitória. Aquela pequena derrota de 4.000 homens não ia gerar mais derrota. E a nossa vitória, irmãos, não é garantida por amuletos, não é garantida só porque lês a Bíblia, a tua vitória não é garantida só porque vens à igreja, a tua vitória não é garantida porque algum profeta te falou, a tua vitória só é garantida se obedeceres à palavra de Deus. A tua vitória só existe na tua vida se tu viveres conforme o padrão de Deus para a tua vida. E eles achavam, levamos a arca, que hoje nós podemos dizer
que a arca está dentro do nosso coração. Ele é o habitante do nosso coração. Deus está presente. Meus amados, nós temos que entender que embora a arca figurasse uma presença, ela não era algo que fizesse poderes mágicos. Não era como um mágico. Não era como, por exemplo, nós hoje achamos. Ali está um profeta, ali está um grande pregador. Vamos lá que Deus vai resolver os meus problemas. Meu amado, Deus não vai resolver os teus problemas só porque vais a um grande homem. Deus resolve os teus problemas quando tu estás pronto a ouvir a sua voz e a fazer a sua vontade. Amém? E a igreja tem que aprender isto. Levaram a arca, pensavam que a vitória está garantida, mas não esteve. Não esteve e o tombo foi grande, porque eles não só perderam a guerra, como perderam a arca. Muitas vezes pensamos que a vitória nos está garantida só porque oramos, só porque jejuamos, só porque somos fiéis aqui ou acolá. Meu amado, não é para deixar de orar, não é para deixar de jejuar, não é para deixar de ser fiel ou até cumprir alguns requisitos, porque se eu sou verdadeiramente cristão, se a presença de Deus está em mim, eu passo a ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Amém? Então eu estou garantido de vitória. Maior é o que está connosco do que aquele que está contra nós. Maior é aquele que realmente está em nós. E nem sempre morrermos significa ser derrotado. Jesus na cruz morreu, deu a sua vida e não foi derrotado. Estevão morreu e não foi derrotado. Amém? Por isso, meus amados, se olharmos para a igreja primitiva do primeiro século, elas pareciam uma igreja derrotada, porque os homens vinham, prendiam, punham-os nas arenas, os leões comiam os cristãos, era o espetáculo daquele tempo, era o cinema daquela hora, mas não eram derrotados. A glória de Deus era grande. Amém? Meus amados, nós temos que entender que por sabermos a verdade não nos significa vitória. Por sabermos, ou porque Deus um dia habitou em nós, ou fez algo grandioso em nós, isso não significa garantia de que amanhã Deus nos vai dar vitória. Eles achavam, olha, com a arca na frente, Jericó caiu, as muralhas caíram, agora vamos buscar a arca, porque a arca nos vai dar vitória, porque é Deus que está na arca. Faz sentido? Queridos, Igreja de Jesus, para de amuletos, os amuletos evangélicos, para de pozinhos para lim-pim-pim evangélicos, para de um conceito Cristo não sei quê, não é? Porque não preparei a palavra, o termo. Cristo, ajudem-me. Cristo amuleto. Vamos aqui inventar uma palavra, não é? Esta noção, não é? De que, irmãos, a Bíblia diz que ungir o doente pode trazer cura, mas se ele não vier com fé, também não há cura. A Bíblia diz, se orarmos crendo, Ele fará o milagre. Mas também diz, se eu orar de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. A igreja tem que aprender, irmãos, que nós precisamos de mais do que sentimentos, mais do que emoções no culto, mais do que uma vida emocional em determinado momento no ambiente espiritual. É a nossa fé. E a fé não tem a ver com sentimento, no sentido de emocional. A fé é convicção, a fé é crer. E quando eu creio, mesmo que tudo me diga o contrário, eu permaneço. E eles achavam, irmãos, que podiam viver uma vida completamente desajustada. E levando a arca para a guerra, tudo resolvia. Mas, irmãos, há uma coisa que eles não sabiam, se calhar não se lembraram. Estavam a viver uma vida de pecado, Israel. Estavam a viver uma vida de adoração a ídolos. Estavam a viver uma vida completamente ao contrário do padrão que Deus queria. Mas eles, ao trazerem a arca, ainda fizeram um disparate maior. Eles começaram a dar a festa. Diz que o versículo 4... Enviou, pois, o povo a Siló, trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habitava entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofni e Fineias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor do Arraial, todo Israel rejubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Não só
O júbilo foi tão grande que assustou os filisteus. Quando os filisteus souberam que a arca estava lá, eles acharam que iam ter medo, mas ainda mesmo assim foram cheios de vontade de ir para a guerra, embora medo, porque eles sabiam o Deus de Israel quem era. Sabiam o que Deus fez no Egito. Sabiam como Deus destruiu as muralhas de Jericó. Ao saberem que a arca estava lá no arraial, eles ficaram assustados. Mas irmãos, deixe-me dizer-lhe, tu não assustas ninguém. Nem há pozinhos para lim-pim-pim para ti, para vencer as tuas adversidades e obstáculos, se Deus não estiver de facto em ti. E olha que deixa-me dizer-te, Deus não está em ti por causa das tuas emoções. E tu podes analisar se Deus está em ti, sem o sentir. Se tu tens uma boa consciência diante de Deus. Se tu vives tentando, lutando para viver o verdadeiro cristianismo. Se tu olhas para a sua palavra e te vergas a ela. Se tu dizes não à tua vontade para viver a vontade de Deus. Eu quero te dizer e dar uma boa notícia. Deus está em ti. Mesmo que não o sintas, mesmo que não o vejas, mesmo que pareça que Ele não te vai responder, mas se tu lutas para que a palavra dEle possa ser cumprida em tua vida, se tu lutas para viver o que Deus tem para a tua vida, eu quero te dizer, Deus habita no teu coração. Mas, amados, de acordo com o texto, até os filisteus tiveram medo. Mas cuidado. As tuas palavras e o teu louvor não vence batalhas se a tua vida não estiver em ordem. Olha que eles louvaram. Diz o texto, meu querido. O verso 4, o verso 5, o verso 6. Você, ao ler o texto, você vê os filisteus ouvindo a voz de júbilo e disseram que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus. Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam, Deus veio ao arraial, Deus está no arraial, Deus está presente, o que vai ser de nós? Olha o que eles dizem mais. Deus veio ao arraial e diziam mais, ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Os filisteus nunca tinham lutado contra Israel com a arca. Eles já se sentiam derrotados. Mas quem foi o vencedor? Queridos, ouça, isto é uma lição. As coisas escritas são para o nosso ensino. A palavra de Deus isto não está aqui para a história das crianças. Está aqui para a história da nossa vida. Tu podes fazer os preceitos todos, podes andar da maneira como tu quiseres, mas se tu não vives em obediência, se a tua adoração não é a Deus, se a tua adoração e os teus gritos de louvor ao Senhor são acompanhados de prostituição, acompanhados de idolatria, acompanhados de mentira e desobediência, eu quero te dizer, a vitória não está do teu lado. Não está. E podemos ver que havia muito pecado. O versículo 7, ele realmente mostra que eles ficaram cheios de medo, mas não resultou. Não havia razão para ter medo, era só barulho. É como muita igreja tem muito barulho. É como por aí muita gente faz muito barulho. Há muito barulho, mas há pouco Deus. Queridos, ouçam. Nós queremos ir para o Senhor, amém? Não te rales com os outros, rala-te contigo e com a casa onde tu pertences. Não te rales que a família do outro é assim ou assado e que parece que nada de mal lhe acontece. Preocupa-te em cuidar da tua casa. Amém? E se conseguires ajudar a casa dos outros a vir a Jesus, amém. Amém. Mas ouve, era barulho, parecia louvor, diz que era júbilo, mas cheirava mal diante das janarinas do Senhor. O Senhor uma vez diz ao seu povo, vós trazeis ofertas para mim, mas elas não prestam. O Senhor se agrada mais em obediência do que em sacrifícios. Deus não está tão preocupado nos teus sacrifícios, está mais preocupado na tua atitude, na tua vida, na tua postura, como tu encaras a vida, como tu obedeces a Deus. Se obedeces a Deus quando é fácil, ou se também obedeces quando tudo é difícil. Ser fiel ao Senhor implica a todo tempo. God is good all the time. Só sei dizer isto em inglês. É verdade, só sei isto. E já sabia antes de ir para as aulas de inglês.
Agora sem um niquinho a mais, mas é pouco mais. O Danilo vai-me ajudar. God é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo. Mas Deus também em todo o tempo está pronto a deixar-te cair. Se tu brincares com o que é sério. Se tu profanares o Senhor. Irmãos, há uma coisa que nós não podemos brincar. É com a presença de Deus. Eles brincaram com a arca. Vamos buscar a arca, que é o nosso salvação. A tua salvação não está em procedimentos religiosos. A tua salvação está em Cristo e na tua aproximação de Deus. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós, diz o Senhor. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas a seguir a este vir, está: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, meu amado, em Ebenezer pode haver derrota. Em Ebenezer pode haver destruição. E em Ebenezer, e a derrota foi algo grandioso. A derrota foi absurda. Nota, esta derrota foi catastrófica. Morreram 34 mil israelitas, dos quais conheciam o Deus de Israel, com agravantes profundos e desastrosos. Israel perdeu a arca. Os filisteus levaram a arca. Note, quem tocasse na arca de forma indigna e impura morria. Mas Deus não matou quem levou a arca. Os ímpios levaram a arca. Os ímpios não morreram por levar a arca. Isto é muito perigoso, irmãos. Não brinques com coisas sérias. Não brinques às igrejas. Não brinques às coisinhas. Não brinques que Deus te fala ou que Deus te revela. Porque alguém disse: vamos à guerra que o Senhor é connosco. Quando viram, começaram a perder: vamos buscar a arca porque o Senhor é connosco. Não chegando à arca, começaram a louvar, a fazer um culto e adoração, achando que Deus estava contente. E foram derrotados. Porque Israel perdeu a arca. Coisa horrível. Perder a arca é perder o que é mais precioso. O que era o mais simbólico. Eu não sei o que é que na tua vida tem mais importância. Sabe qual é o que é mais importante na minha vida? Não é as casas que o papai me deu. Não é esta mulher chata que ele me deu. Não é estes filhos lindos que Deus me deu e chatos alguns, os dois. Agora vai-me dar a Mariazinha, que eu já disse, ela vai amar tanto o vovô. Vai trocar a mãe, o pai, a avó, o tio, a tia. Eu quero o meu vovô, eu vou para... E lá vai o vovô. Ela vai comigo à Disney, ela vai comigo para... Eu vou gastar as fortunas todas que o Senhor me deu, caneta. Não é? Mas deixe-me dizer-lhe, irmão. Israel, a gente pode brincar com o que quiser. Mas querido, ouve. Não deixes que ninguém roube a presença de Deus da tua vida. Não deixes que alguém que venha aos teus ouvidos destruir o que Deus está a fazer. Não venhas que alguém que até parece certo diga: a vitória está do nosso lado. Ora, era tudo crente, era tudo gente que tinha Deus, era tudo gente que parecia que amava a Deus, era tudo gente que parecia que tinha a palavra de Deus, até foram buscar a arca. Mas perderam a guerra e perderam a arca. 2 filhos de Eli, do sumo sacerdote, que perderam a atitude certa de viver aquilo que era princípios de Deus, morreram também naquela batalha. Os 2 filhos de Eli. Mais grave, o sumo sacerdote, ao saber a notícia da destruição, e ao saber a notícia da morte dos filhos, ao saber a notícia da perca da arca, diz ele, com 90 e tal anos e gordo, que consta que era gordo como eu, talvez mais que eu agora estou a ficar elegantezinho ali como o Tiago, e diz o texto que ele caiu da cadeira e morreu. Também já tinha 90 e tal primaveras, também não se notou muita falta. Mais outra coisa incrível. O neto do sumo sacerdote Eli, filho de Fineias, nasceu. E a mãe, não tendo outro nome para dar ao filho, pôs Icabó. Icabó, Icabode, como você quiser. Icabó, que significa a glória do Senhor se afastou de nós. Amados,
Ela chamou o menino de Icabó, diz o versículo 21 do capítulo 4. Mas chamou o menino de Icabó, dizendo, foi-se a glória de Israel. Porque a arca de Deus foi levada presa e por causa do seu sogro e do seu marido, ela disse, mais de Israel a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Note que ela não ficou angustiada pela morte do marido. Não ficou angustiada pela derrota, mas ficou angustiada porque a glória do Senhor, a arca do Senhor, se afastou. Eu não sei o que é que isto para ti te diz. Será que Deus ainda está dentro de ti? Será que o Espírito Santo habita no teu coração? Será que não há Icabó na tua vida? O que é que nós, como cristãos, irmãos, o que é que estamos a viver como cristãos? Nós não podemos perder a presença de Deus na nossa vida. Igreja, e a presença dele não é barulho. A presença dele não é muitos glórias altos. A presença dele não é boa música, bom louvor e estas coisas bonitas que a gente aqui tem. Isto são adornos, são adereços que nada mais serve do que, honrar talvez Deus, as visitas, ser atrativo para os jovens, para evangelizar. A presença de Deus não se compra. A presença de Deus não se vai à loja buscar. A presença de Deus, ela deve ser mantida em nós todos os dias. Não permitas que alguém roube a presença de Deus da tua vida. Quem quer entender, que entenda o que o Espírito diz à igreja. Não permitas que ninguém roube aquilo que Deus tem para ti. Nós não podemos achar que podemos viver e fazer o que queremos só porque já experimentámos a presença de Deus. E que não terá punição alguma de Deus as nossas ações. Cuidado, precisamos de respeitar a presença de Deus. Eles não respeitaram a arca. Fizeram dela um princípio, deram à arca um princípio errado. Podemos dar à presença de Deus, dar ao culto, dar àquilo que é o programa de Deus para a nossa vida uma atitude errada, decisões erradas. Precisamos de compreender que as coisas reveladas são para nosso ensino, que nos podem proteger. Mas também tu não aprendes com o que está escrito. Não sei se vais aprender com a tua própria vida. Nossa vitória não se baseia em práticas, como eu já disse 50 vezes hoje, religiosas, mas em viver na sua vontade. Alguém está cá? Amados, o lugar que devia ser algo fantástico, a batalha que devia ser fácil de vencer, não foi. Porquê? Porque o povo vivia na idolatria, o povo vivia errado. E deixe-me dizer, a arca foi levada. E a reconquista desta arca, e a reconquista e a vitória mais tarde, demorou 20 anos, foram 2 décadas, em que o Espírito de Deus fez algo estranho. Acontece que teve 7 meses aquela arca nos filisteus, eles não conseguiram conter a arca, porque aquela arca parece que gerou pragas, havia pandemia, havia tanta coisa, que eles voltaram a trazer a arca para Israel. Durante uns meses a arca em Israel, no lugar onde a meteram, também não podia estar ali. Até que, como vamos ler, a arca fica 7 meses com os filisteus, mas as pragas que Deus mandava, a perturbação que gerou, que os filisteus devolveram a arca e a colocaram logo outra vez em Israel. Os filisteus, atormentados pelas pragas, eles disseram, não queremos cá isto. E é engraçado, irmão. Deus não matou ninguém daquela gente que pegou na arca. É interessante, não é? Isto é muito sugestivo para nós aprendermos. Enfim, a arca é enviada de volta a Israel, chega a Bet-Semes, onde causa mais problemas devido à forma errada como a trataram. Finalmente a arca é levada para Kiriat Jearim e fica na casa de Abinadab durante 20 anos, mais ou menos, onde permanece um período muito longo. Pode ler isso depois em 1 Samuel 6. A arca ficou em Kiriat Jearim por 20 anos, até que Samuel levou o povo ao arrependimento. O povo começou a buscar ao Senhor novamente. E a partir do capítulo 7, verso 2, nós lemos a restauração de Israel. E ali vemos o que Deus vai fazer. E o próprio contexto
de Samuel ali diz e mostra qual era o caminho para Deus restaurar. E este é o caminho da igreja. Como é que nós podemos voltar ao lugar da derrota? Amém? Haverá esperança para o derrotado? Haverá esperança para a tua vida errada? Haverá esperança depois de tanta derrota na tua vida, de tanta coisa errada, de tanta coisa que tu fizeste até em nome de Deus, que sabes que não foi certo, de tanta coisa que tu fizeste que sabes que Deus não mandou fazer e que tu a teimaste porque achaste que foi Deus que mandou. Irmão, hoje estamos a ver uma geração de gente que fala fácil de Deus, abre a boca demasiado a dizer que Deus disse, Deus fez, Deus mandou. É engraçado no ponto de vista de alguns, Deus manda hoje e desmanda amanhã. As pessoas andam assim. Eu não compreendo como é que as pessoas vivem um cristianismo. O Senhor falou-me e no outro dia, um mês depois, 2 meses, já falou outra coisa. Um dia tem a convicção, vamos brincar, este é o namorado para a minha vida. Passado 2 meses já está com outro. Irmãos, cuidado. Vamos ter muito cuidado para que Deus possa olhar para nós e nos socorrer. A arca ali fica até que Samuel levou o povo ao arrependimento. Vamos ler o versículo 2, alguns versículos, para nós entendermos o final da nossa história de hoje. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Olha o que ele manda fazer. Tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes e preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele só. Amém? A gente... Alô? Servir a Deus só significa que não há outro Deus no nosso coração. Amém? Não é não trabalhar, não é não lutar pela nossa vida. Significa que o nosso coração só serve ao Senhor. Quando fazes bem a alguém na terra, estás servindo ao Senhor. Porque Ele diz, quando fazes um dos meus pequeninos, quando deste de comer a alguém, a mim me deste. Quando me foste visitar, a mim me visitaste. Quando fazemos alguma coisa a alguém, a Ele estamos fazendo. Servi a Ele só e vos livrará da mão dos filisteus. Os filisteus é o símbolo do diabo, é o símbolo do inimigo, é o símbolo de alguém que quer destruir a nossa casa. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns e os astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispá e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá e tiraram água e derramaram perante o Senhor e derramaram a sua vida perante o Senhor e jejuaram aquele dia e disseram ali, pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Trovejou o Senhor e aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Não é preciso nós lutarmos. O Senhor luta por nós. Irmão, você está cá. Era hora de você dar um glória a Deus pentecostal, não é? A gente diz que somos pentecostais. Alguém aqui pentecostal? O que é ser pentecostal? A ver se alguém um dia destes me explica. Não é? Pentecostal é crer em Deus, é crer nos milagres de Deus, é ser cheio do Espírito Santo. Amém?
Mas aqueles que não são pentecostais podem ser cheios do Espírito Santo. Sabia disso? E Deus também está com eles. Mas cuidado. Agora nós temos que entender o que aconteceu. Meus irmãos, Deus deu uma conquista incrível. A arca mais tarde volta para o lugar. Vocês lembram-se? Já Samuel tinha morrido quando a arca é recuperada. Embora a arca já estivesse em Israel. Mas irmãos, Deus é o Deus que faz coisas grandes. Queridos, mas o lugar para a grande conquista está em nós observarmos os nossos caminhos, em nós entendermos o que estamos fazendo, em nós não deixarmos que alguém venha destruir-nos com ai não, meu querido, ali temos a presença de Deus, não, meu amor, ai, Deus tem coisas grandes para a tua vida. Para dessa conversa da treta e começa a observar a tua vida. Como purificará o mancebo o seu caminho? Como? Diga para mim, como? Observando conforme a palavra de Deus. Amém? É assim que nós confirmamos o nosso caminho. É ver se as nossas... Irmão, eu erro, eu falho, eu não sou perfeito. Tu também não és e infelizmente não há aqui ninguém perfeito. Então para de falar dos outros. Então para de olhar para aquilo que os outros erram e começa tu a olhar para ti. Porque só observando os nossos caminhos, só observando a nossa vida, nós conseguimos alcançar as vitórias que Deus tem para nós. E continuando a ler, diz e trovejou, etc. Foram derrotados diante. E os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus, os feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, como memorial, que até ali o Senhor o tinha ajudado. Irmãos, lembra-te onde tu caíste. Lembra-te onde foste derrotado. Lembra-te o que é que tens feito de mal na tua vida. E agora arrepende-te, entrega ao Senhor. Oh Deus, diz Deus, por favor, agora eu vou caminhar contigo. E põe lá a pedra. E diz, até aqui o Senhor me ajudou. Porque Deus, no meio da nossa derrota, dos nossos erros, é um Deus de mais oportunidades. Deus é o Deus das muitas oportunidades. Irmão, há dias eu dizia para uma linda menina que está aqui connosco, ela estava-se a punir muito por causa de algum erro que praticava ou fazia. Alguma coisa, às vezes nós tornamos tão... Quando a fé entra, quando nos entregamos a Jesus, sabe o que é que acontece? Ganhamos uma nova noção do erro. Você entende o que eu estou a falar? Qualquer coisinha, qualquer pensamento, a gente já pensa que vai para o inferno. Aconteceu com alguém? Levanta a mão se aconteceu com alguém. No início da sua fé. E eu estava a dizer a essa jovem, querida, ouve. Se o meu Jesus me mandou perdoar ali o Diego 70 vezes 7, como é que ele não me vai perdoar a mim? Você está cá. Isso não é para nós falharmos porque Deus perdoa. Não é. Porque o pecado na nossa vida tem que ser um acidente. Mas se mesmo assim não for um acidente, for iníquo, for premeditado, mesmo assim o Papai perdoa. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amados, Samuel, ele era um grande homem. Aquele homem que foi levantado debaixo do choro, da oração, do jejum. Deus levantou Samuel. Os filhos de Eli, que eram para ser os melhores da terra, se tornaram profanos, se tornaram maus, perderam o respeito pela casa do Senhor. E o papai não repreendia os filhos. Todos tombaram. A arca se perdeu. Porquê? Porque o povo perdeu a noção da verdade. O povo voltou aos ídolos. Há uma coisa interessante, irmãos, que nós muitas vezes não damos valor. Deus não perdoa quem não perdoa. Está cá? Eu vou repetir. Deus não perdoa quem não perdoa. Você quer que eu repita?
Deus não perdoa quem não perdoa. Deus também não perdoa quem peca contra o Espírito Santo. Está escrito. E em Hebreus também diz, não é? Que Deus não perdoa aquele que apostata da fé. Apostatar da fé não é desviar-se dos caminhos do Senhor. É voltar ao lixo, voltar às fábulas. É negar a verdade. Entende? É sabendo a verdade, tendo uma experiência com Deus. Não é alguém que não conheceu Deus. É alguém que nasceu de novo. Hebreus fala isso. É alguém que nascendo de novo, não é perdeu a fé, nem é desviou-se do Senhor. É voltou ao erro, é apostatar. É rejeitar a verdade para voltar à mentira. Eu tenho visto algumas pessoas que, largando a igreja, voltam para o sítio de adoração a ídolos e coisas erradas. E de acordo com o texto, e também não podemos levar à letra o texto de Hebreus, porque ele pode ser diferente do que aquilo que a gente às vezes pensa. Porque enquanto houver arrependimento, diz lá, há perdão. Diz que Esaú procurou arrepender-se e já não conseguiu. E esse é o sítio da apostasia. Quando já não sentes dor pelo teu pecado. A Bíblia diz que nem para sempre Deus contente conosco. Igreja, nós temos que ser canal de alerta para quem nos rodeia. Não brinquemos com Deus. Não brinquemos com o que é espiritual. Cuidado com as nossas ações. Vamos ficar de pé. Ebenezer é muito lindo, mas foi em Ebenezer que se perdeu tudo. Foi em Ebenezer que houve derrota. Foi em Ebenezer que Israel viveu sem a presença, de forma triste, da arca, desfrutando dela. Este estudo tem muito mais para falar. O que aconteceu a quem colheu a arca. Podemos falar muitas coisas, mas eu quis só trazer esta lição espiritual. 3 verdades sobre Ebenezer. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Eu gostava de que tu refletisses em teu coração. Tu olhasses para dentro de ti e tu vejas se não estás a habituar-te a ser crente, a habituar-te a viver errado, a habituar-te a praticar coisas erradas que te vão destruir. Olha porque é que a tua vida não dá certo. Olha porque é que as coisas parecem que estão a fugir-te das mãos. Mais importante do que ter a arca ao pé de nós é viver em obediência. Amém? Mais importante que sacrificar é obedecer. Amém? Queridos, não preciso de nenhum profeta para dizer o que é certo e o errado. Tu já sabes isso tudo. É só viver. Amém? E se há coisas que hoje não consegues resolver, começa a organizar-te. Ontem casámos um casalinho, acho que não está aqui, não, está de lua de mel. Casou, já vivia com a sua querida há 10 anos. E ele, tendo conhecimento do Evangelho, acho que ele nem não era muito ainda conhecedor, acho que a jovem aqui era cristã. E ele, conhecendo o Evangelho, começando a perceber a verdade do Evangelho, já era pai, já tem um filho, já vive há 10 anos com a jovem. E ele quis casar oficialmente, para se legalizar diante de Deus, diante dos homens, receber a bênção pastoral, a bênção de Deus através da oração. Isto é começar a arrumar a vida. Nem sempre se arruma a vida, irmão, num culto. Um culto é o sítio onde tu ouves, aprendes e tomas decisões. Mas o pós-culto é a permanência na decisão. Amém? É estares pronto a fazer o que tem que ser feito para sair do erro. E eu creio, irmãos, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Para os irmãos que querem muito poder.
Você acha que a igreja primitiva do primeiro século tinha curas milagrosas todos os dias? Tinha enchimento de poder todos os dias? Você acha que a igreja primitiva, a igreja que nós estudamos hoje, era uma igreja perfeita, em que não havia contendas, não havia dificuldades? Basta olhar a Bíblia, basta ler. Mas isso não está escrito para nós fazermos errado como eles. Está escrito para nós não errarmos. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos refletir sobre o nosso coração. Vamos pensar se estamos em Ebenezer. E o que é que estamos a fazer para vencer as batalhas de cada dia? Não permitas que a presença de Deus saia do teu coração. Não permitas que alguém roube aquilo que Deus te tem dado. Que alguém destrua aquilo que Deus quer para a tua vida. Não ouve em nome de Jesus. Igreja. Não tenhas um programa, nem um plano estabelecido teu. Pede a Deus que seja Ele a criar o teu plano. Pede a Ele: Deus, eu quero construir a tua casa. Eu quero ser corpo. Eu quero ser igreja. Eu quero fazer a tua vontade. Vamos ajudar as pessoas a conhecer Jesus. Vamos levantar nossas mãos. Eu não vou fazer nenhum apelo. Há quem diga que todo o culto devia ter um apelo à salvação. Mas hoje eu vou-te dizer, no lugar onde tu estás, se sentes que o Espírito Santo não está na tua vida, clama. Porque não precisas de vir à frente para ser curado. Não precisas de vir à frente para receber a salvação da tua alma. No lugar onde tu estás, começa a pedir perdão dos teus pecados. Começa a libertar-te dos ídolos. O teu ídolo pode ser dinheiro, o teu ídolo pode ser trabalho, o teu ídolo pode ser fama, o teu ídolo pode ser a paixão por seres importante e reconhecido, o teu ídolo pode ser família, pode ser tanta coisa. Querido, querida, confessa-te a Jesus nesta manhã. Oh Espírito de Deus. Pai, em nome de Jesus, precisamos de Ebenezer, o lugar da cura, o lugar da libertação, o lugar da restauração. Pai, não deixes que a gente seja destruídos em Ebenezer, mas que possamos reconquistar o que perdemos. Possamos, Deus, recuperar a Tua presença em nossa vida. Nós te entregamos o nosso coração nesta manhã. Pedimos perdão dos nossos pecados. Ó Deus, e se há alguma coisa em nosso coração a ocupar o Teu lugar, nesta hora expulsamos em nome de Jesus. Repreendemos todo o espírito maligno que possa estar em cada um de nós. Todo o espírito de adoração a Satanás, de adoração a ídolos, a imagens, a coisas que vão aparecendo à nossa vida. Pai, eu repreendo em nome de Jesus. E que esta seja uma manhã de vitória, uma manhã de glória. E assim o Teu nome seja levantado neste concelho. E haja um altar de louvor e adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, àquele que era, que é e que será, àquele que tem o poder no céu e na terra, àquele que para Ele do nada faz todas as coisas. Que esta seja a hora de ICIR se levantar como igreja, do qual Tu tens os Teus olhos colocados, e a Tua glória se manifesta em nós e através de nós, e que o mundo que nos rodeia veja em nós Cristo. A Bíblia que leem seja a nossa vida, em nome de Jesus, e para a Tua glória. Amém e amém.